Se nos recusamos a escutar a voz de Deus, acabamos não reconhecendo Jesus, nem seu projeto de amor e de salvação para a vida de cada um de nós. A liturgia nos convida a não fechar o coração, mas fazer a opção por estar com Jesus. Amados irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, dia 27 de março, estamos na terceira semana da Quaresma e vamos fazer a liturgia de hoje refletindo a palavra. Antífona: a salvação do povo sou eu, diz o Senhor. De qualquer tribulação em que clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, que na cruz perdoastes o ladrão arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus onipotente, suplicantes imploramos a vossa majestade, à medida que se aproxima a festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segue adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje, a todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então:
Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós,
Senhor. Amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, nos deparamos com uma das muitas vezes que Deus nos dá a receita da felicidade. Ele diz: ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segue adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Esta palavra está na primeira leitura em Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Por sua misericórdia, Deus se preocupa com o bem-estar e a felicidade do ser humano. E nós temos e sabemos qual é o caminho da felicidade, porque Ele o tempo todo nos chama e nos alerta para estarmos neste caminho. E o Senhor continua falando-nos através do livro de Jeremias, no capítulo 24. Mas eles, os homens, não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Meus irmãos, o coração é enganoso. E quando nós seguimos as más inclinações dos nossos corações, nós não ouvimos a palavra do Senhor. Nós não prestamos atenção nos profetas do Senhor, nos padres, enfim, na palavra que chega até nossos ouvidos. E nós nos tornamos obstinados no erro. E essa obstinação no erro, ela nos distancia de Deus. O Salmo de hoje também nos chama para esse encontro com o Senhor. O Salmo nos chama para manter o coração aberto, para ouvir a voz de Deus, que é a voz do caminho e da orientação da felicidade. Somos sim, meus irmãos, homens e mulheres fortes quando caminhamos na presença de Deus. A palavra do Evangelho nos diz isso. O homem forte que protege a sua casa, mas pode haver um homem mais forte do que esse, que aparece e rouba-lhe tudo. Mas não haverá ninguém mais forte para roubar a nossa vida, a nossa felicidade, os nossos bens, se nós caminharmos com a força de Deus. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, termos o firme propósito de estar ouvindo e praticando a palavra do Senhor, o caminho que nos conduz à felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Oremos. Imploramos, Senhor, a vossa clemência, confiantes em vossa misericórdia, assim como de vós procede o nosso ser, também por vossa graça possamos realizar o bem que desejamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.